Então, não temos mais inscritos? Temos, né? Boa tarde, vamos retomar nossa reunião 14h03. Espero que tenham tido um bom almoço. Seguindo aqui o nosso processo, que é o último ponto aqui da pauta. Estamos seguindo com inscrições, tá? Está aberto, quem quiser fazer sua inscrição, fique à vontade. A próxima inscrita é Cleidiane, já vou ali passando a palavra. Também alguns conselheiros ainda estão retornando, mas penso que já temos aí o quórum suficiente para retomarmos a discussão. Cleidiane, por favor. Boa tarde a todos. Eu tenho mais algumas considerações e pedido de esclarecimento aqui em relação ao texto. Na seção 1 da direção, em relação às atribuições da Secretaria da Direção. Eu queria que fosse esclarecido, aí não sei, talvez o Cauã que saiba falar melhor sobre o assunto, que seria instruir aqui na... Cadê? Na coordenação administrativa, artigo 14, gestão de materiais e consumo e serviços. O que seria essa parte de instruir? Cadastrar, eu imagino que seja incluir no CIPAC, né? Os processos. Instruir o processo, o que seria instruir um processo? Se tiver outras dúvidas, pode completar, dúvidas? Que eu estou anotando aqui. Tem várias solicitações aqui de suprimir essa palavra instruir. Eu acredito que assim está havendo divergência de entendimento no que significaria instruir aí no contexto dessa atribuição. Entendi. Instrução processual, esse foi um tema que foi discutido na reunião do grupo de trabalho, inclusive, que veio na consulta pública, né, essa questão da instrução e supressão, e foi discutido no grupo de trabalho. Instrução processual é a elaboração de todos os documentos que fazem parte, né, do processo em si. Então, por exemplo, é necessário um mapa de empenho, preencher esse mapa de empenho faz parte da instrução processual. Então, tem alguns processos, pode notar que tem alguns processos que a competência da unidade ou do setor, né, da subunidade, não é a instrução processual, é apenas cadastrar o processo. Então, ele recebe lá do cliente, qual seja, os documentos elaborados e cadastra o processo. Aí, quando tem instruir, é porque a competência daquele setor é elaborar a parte dos documentos de instrução processual, né? Fazer a instrução processual é isso. Ok? Ok. Até complementando aí, falou, já foi discutido na reunião, tá, o Joaci também comentou sobre essa falta de feedback. E assim, a reunião, apesar de ter muitas pessoas participando, assim, acho que não chega a 1% da comunidade ali participando. E aí não houve o feedback, houve a consulta pública, mas não houve resposta, tá, dos questionamentos deles. Inclusive, é isso que o colega está trazendo, ele participou no momento da consulta, mas não houve resposta alguma para o que ele colocou de sugestão em relação a essas situações. Por isso que a gente está trazendo aqui um momento oportuno também, né, para esses esclarecimentos ou caso haja negativa também de algum justificar o porquê da negativa, né? Em relação ao inciso 15 do artigo 12 aí da seção da direção, em relação a esse mestre de cerimônia, essa atividade de mestre de cerimônia, gostaria de que fosse esclarecido exatamente qual seria o cargo que faria essa atividade de mestre de cerimônia hoje. Aqui é uma questão de futuro, né, projeção para o futuro. Hoje, quem é que faz essa atividade, como é que está sendo feito dentro dos institutos, quando há esses eventos
Não sei quem poderia responder. Onde está? Eu acredito, Cleidiane, que essa não é a última versão, porque essa questão do mestre de cerimônia foi uma que foi acatada e a gente retirou. Ah, sim. Então está no processo. E, para constar, né, no processo tem um documento, o relatório, em relação ao que foi acatado e o que não foi acatado. Então está todos os pontos lá, inclusive quem fez a indicação, né, e se foi acatado ou não acatado pelo grupo de trabalho. Mas essa aí já foi retirada, inclusive. Foi um ponto que foi colocado que é de livre indicação da unidade, né? Seria mais interessante do que deixar alocado em numa secretaria especificamente. É porque no momento do mapeamento tem algumas secretarias que fazem isso, então por isso que ficou no mapeamento, mas depois no coletivo foi deliberado retirar. Essa foi a versão que eu vi? A última versão. Essa daqui é a minha última versão. Só um comentário também sobre que o Joaci estava falando antes de sairmos para o almoço, em relação a ter um técnico com o coordenador de curso, né? A gente reforçar, e a reitora já falou, mas reforçar que no curso dele pode existir essa sobrecarga de atividades, mas não é a realidade de todos os cursos. E assim, houve muitos relatos de situação de assédio de colegas técnicos quando eles estavam lotados nessas subunidades, né, diretamente com o coordenador de curso, que em algum momento, não sei, talvez um coordenador entendesse que não tinha atribuições suficientes para o técnico ali, começava a pedir para fazer atividades pessoais do docente, que não tinha relação com atividades administrativas em relação ao cargo, né? E também outra situação, às vezes, é que a pessoa não tem uma relação formal de chefia, mas no momento de se dirigir, ele se dirige como se ele estivesse dando ordens. E aí tem a questão de conflitos também. E ainda pontuar, né, que para além da questão do fluxo de processo, que vai complementar essa reestruturação, tem também aí na política sobre violência, que foi aprovado aqui, que nós seríamos capacitados, né, todos os servidores, acredito, sobre comunicação não violenta. Então, ela vai ser uma possibilidade a mais de dirimir essas questão desses conflitos aí, porque às vezes é só uma questão do que o outro fala, do que eu entendo, e onde é que está a falha ali, além da relação do fluxo de processo, né, essa forma como que a gente se comunica também. Obrigada. Ok, não temos mais inscritos. Alguém quer trazer alguma colocação? Inscrito o professor Valdinei. Já vou encerrando as inscrições, tá? Aqui na fala do professor Valdinei. Bom, já que não tem o professor Joaci inscrito. O professor Joaci se inscreveu também? Depois? Ok, já fez minha autodescrição de manhã, né? Só reforçando aqui, sou o professor Valdinei, estou aqui representando o Instituto de Saúde Coletiva. Eu queria também fazer algumas contribuições e reflexões em relação a essa pauta, que é muito importante, né, tanto para as unidades acadêmicas quanto para os campi. Mas antes disso, eu queria parabenizar ao GT, né, que teve ali na presidência do professor Cauã. Então foi um trabalho assim realmente bastante intenso, com envolvimento de muitos servidores. E eu acho, né, eu penso que resultou num trabalho bem legal, assim, né? E a gente precisa disso dentro da universidade, porque é uma demanda recorrente nossa, especialmente das unidades acadêmicas, acredito que dos campi também. Eu me recordo também que a ideia de se fazer esse grupo de trabalho, ele aconteceu lá na atualização do regimento, quando a gente pautou a necessidade de, quando estava ali no tópico de estruturação, né, das unidades acadêmicas, que a gente propôs ali a coordenação de pós-graduação e tal. Então, tinha uma proposta já da Progep, na época o Alan estava, né? Então, naquele momento, que eu acho que foi bem importante, se pensou em não tratar aquilo no regimento, né, como já foi dito, e se fazer um ato específico, que foi essa resolução e que culminou nesse grupo de trabalho.
Então, só para reforçar, né, que já era uma demanda, é uma demanda das unidades. Eu queria também aqui só reforçar o posicionamento do professor Joaci. Entendo perfeitamente, né, eu acho que todos nós entendemos perfeitamente a angústia dele. Nesses anos todos de trabalho, tenho acompanhado, concordamos plenamente que os cursos, as subunidades acadêmicas, não só de graduação, mas como pós-graduação, né, seria ali o coração da universidade, no sentido de realizar atividade de ensino aqui nosso, né, da nossa instituição, e que o nosso entendimento também sempre foi de que precisaria desse apoio institucional muito fortalecido no que se refere à força de trabalho, né. A gente teve até, na semana passada, uma reunião com a UDIM, que chamou a gente, né, as unidades acadêmicas, para saber por que nós não implantamos o SNAP, né, e aí, então, foi uma conversa, um diálogo, e a gente tratou, tivemos que responder formalmente, né, mas também foi um diálogo e uma reflexão sobre isso, né, e foi uma fala que nós fizemos lá, foi exatamente reforçando novamente isso, né, de que assim, a gente precisa desse apoio, dessa força de trabalho, porque sem isso a gente não consegue fazer essas atribuições. Então, só para também deixar claro para o professor Joaci, a gente entende assim, que talvez tenha faltado mobilização, né, aí quando você se refere especificamente aos coordenadores de cursos, mas a gente tinha realmente representação, um de cada unidade, e assim, essas são angústias, eu posso lhe garantir que nós levamos para o GT, a gente discutiu muito isso no GT, assim, em relação a todas essas questões suas aí que você... Eu fui né, acho que o Cauã lembra muito dessa fala, assim, que eu fiz aqui, ressaltando essa necessidade. Mas, e foi feito esse levantamento, como a reitora falou aí, que mostrou, né, naquela planilha, que está expresso também no documento, na minuta, mas que o que foi discutido, que é importante ressaltar, é que depois dessa resolução vai ser feita a atribuição, o dimensionamento, né, da força de trabalho que será necessário para essas unidades acadêmicas e para os campi. Então, eu acho que esse é o ponto-chave, viu, professor Joaci? Eu acho que esse é o ponto importante desse documento, dessa resolução. É a gente definir essas atribuições, mas, primordialmente, depois, é que a instituição garanta, né, essa possibilidade, essa força de trabalho para que a gente possa realizar com dignidade esse trabalho, que, de fato, a gente deixa muito a desejar em algumas questões. Por exemplo, o NAP ele é importantíssimo, né, como a gente discutiu a semana passada lá com a UDI, assim, que estaria fazendo todo o acompanhamento, né, avaliação, diagnóstico, enfim, do ensino, principalmente, né, de como que a gente tem, como que estão nossos indicadores, como que a gente pode melhorar, quais as estratégias de ensino-aprendizagem que a gente possa também estar melhorando. E eu acho, né, eu penso, assim, fazendo uma análise, que o resultado ficou muito bom, né, da resolução, bem propositiva. Eu acho que, assim, talvez não esteja perfeita, né, mas assim, eu acho que conseguiu rastrear bastante as atribuições ali, porque foi um exercício que foi feito, né, ponto a ponto, setor a setor, com representações desses setores. Então, eu particularmente gostei do produto final, né? Eu acho que agora o passo importante, né, Progep, vai ser a gente conseguir dar esse apoio, né, fazer o dimensionamento dessa força de trabalho e conseguir dar condições para que tantas unidades quanto os campi consigam executar com excelência o trabalho, com dignidade, né, assim, que haja essa pressão toda e até esse adoecimento que tem acontecido, assim, por conta de algumas questões todas que já foram levantadas aqui. Era nesse sentido só a minha fala. Muito obrigado. Obrigada, professor Joaci. Já estão encerradas as inscrições, tá? Bom, boa tarde a todos, todas. Eu vou só retomar uma fala que a conselheira Cleidiane mencionou, né? Foi a questão de uma questão conceitual, né? Perguntando sobre instrução processual. E aí eu faço um paralelo
ao que ela diz em relação a linguagem não ofensiva, né? Eu acho isso bem importante. Para vocês terem uma ideia, eu tenho muita preocupação quando eu vou mandar um e-mail ou alguma comunicação dentro da universidade. Tem uma coisa que me incomoda, é o fato de eu colocar aquele prezados, prezadas, né, genérico. Né? Sempre que eu sei alguém que eu posso me direcionar, eu gosto de me direcionar a pessoa. Eu acho que isso já é uma forma de considerar, né, o servidor, servidora, o aluno. Eu acho que é uma coisa que a gente intuitivamente nunca se dá conta disso. É algo que a gente não percebe. Assim, é tão natural, fala prezados para qualquer coisa, e é uma linguagem tão informal, sendo que às vezes você está se direcionando para uma pessoa em específico, né? Quando é para o setor, é óbvio que isso é compreensível, mas dizer que essa é uma preocupação. E eu comecei essa minha fala porque existe uma grande diferença na universidade, ou em qualquer instituição, seja pública ou privada, do que é o conceito de autoridade e autoritário. É uma grande diferença nisso. Por exemplo, a professora Denise, ela é autoridade da instituição. Agora, as atitudes dela, se vai ser autoritário ou não, cada um pode julgar, certo? Isso compete a cada um julgar. Nós julgamos permanentemente a cada momento. Sou julgado também no momento que eu estou sendo falado. Então, a forma como nós colocamos pode soar, às vezes, autoritário ou, né, de autoridade. E em todas as instâncias e setores da nossa instituição, nós somos divididos por chefias. A grande verdade é essa, né? Tem um coordenador lá na gestão acadêmica, um coordenador na gestão administrativa, pró-reitor, tem o diretor, e isso existe, é uma hierarquia natural que existe na universidade. A mesma coisa ocorre, seja nos institutos, nas unidades e subunidades acadêmicas. Agora, a forma como, e aí concordo com a colega conselheira, a forma como é colocada a divisão de tarefas, aí é que não pode se extrapolar. Né? Aí você não pode extrapolar, ou seja, uma divisão de trabalho, o seu colega ali, o fato de você estar assinando como chefia, não te dá poder de posse sobre a outra pessoa. Né? Coisa que muitas vezes as pessoas, infelizmente, alguns entendem assim. Né? Uma coisa é alguém que não quer cumprir porque simplesmente não quer cumprir, por ser rebelde. Outra, porque a pessoa já tem várias outras atribuições, não está bem, não está ocupado. Então, são formas de tolerância que a gente tem que viver no convívio nosso social e convívio administrativo. Eu colocando isso daqui, porque o fato de, quando eu falei de que não foi acatado, não é uma reivindicação minha, é uma reivindicação da categoria, né? Como docente, como representante, nós fizemos lá no ICED, nós fizemos uma reunião de coordenadores de curso, inclusive o professor Aquino depois trouxe para o GT essa reivindicação, e as insatisfações foram todas elas. Então a gente colocou, inclusive ficou combinado dos colegas mandarem, né, fazerem as suas participações na minuta, aliás, na consulta pública, desculpa, né? Mas certamente eles também estavam ocupados, tinham outras atribuições, não conseguiram contribuir a tempo. Mas nós estávamos acordados de que a gente ia mandar nossas contribuições, né? Como a professora Liviane e outros professores também mandaram. Então, eu acho que é assim que a gente cresce aqui dentro da universidade, né? Divergindo com respeito, eu acho que isso é fundamental. Né? Eu sempre digo aqui que eu posso ter divergência, não tenho inimigos, né? Eu posso me divergir claramente dos colegas e é saudável, e eles têm todo o direito de divergir da minha opinião também. Mas eu, enquanto representante da categoria, apresento essas angústias, não é só do professor Joacir. Isso não falo aqui como representante conselheiro. Sabendo das dificuldades dos professores, se tem professores que deixam muito a desejar dentro da instituição, sim, mas também tem alguns, e às vezes poucos, que estão, né, literalmente se sobrecarregando, se matando, entre aspas, para tentar tocar o barco. A verdade é essa. E não é só professor, né, de uma subunidade acadêmica, é diretor, é pró-reitor, pessoas que estão no dia a dia técnico, no servidor técnico, no dia a dia ali no seu setor, às vezes contrariado porque o colega deveria ter feito alguma coisa e não fez, não entrou numa comissão tal. Né? Então eu coloco isso, que são angústias das duas categorias, né? Principalmente nós como servidores, né? Nós temos essa dificuldade. Mas aí vai de cada ser humano. Né? Mas muito bem colocado isso.
E aí, claro, é inadmissível a questão do assédio. Eu acho que nós temos a questão de procurar um respeito mútuo entre colegas, servidores, nosso patrão é o governo, né? Nós temos, claro, os níveis hierárquicos, uma chefia respondendo pelo seu, né, subordinado, entre aspas, aí, tá? No sentido que está vinculado, alguém tem que responder por ele do ponto de vista chefia, mas não, né, submetê-lo a uma autoridade, né, que é um autoritário, ou melhor, né? Então, eu queria só deixar isso claro com relação a isso daí, que é importante. As contribuições, a comissão, o GT, como eu falei, ainda que fossem, né, muito mais pessoas, talvez não atenderiam, como não tenha atendido na sua plenitude. O senhor Valdinei colocou muito bem agora. Não é difícil você agradar, né, a todo mundo, mas faz parte do processo aqui nosso de crescimento. E uma outra coisa é com relação, né, que a professora Aldenise até falou assim, olha, eu teria que, por exemplo, para deslocar para um setor, eu teria que colocar 1 ou 2 servidores pelo menos. Bom, eu sou da seguinte opinião, um é melhor que 0, né? Essa é a minha opinião, né? Se um setor, às vezes ele demanda e precisa daquilo, e você consegue deslocar e realmente atender, é claro que em um dado momento aquele servidor ou ele vai sair por capacitação, ou ele vai ter suas férias, e aí há um desfalque apenas por um curto período de tempo, professora Denise, coisa que, de certo modo, atende, pode não ser na plenitude, mas atende, né? E essa divisão de trabalho acaba sendo mais saudável. Claro que temos que amadurecer todo esse processo, né? Eu não estou desmerecendo o trabalho da comissão, o GT aí foram várias pessoas, mas sim, eu acho que também eu, como colega docente dos meus representantes aí, né, coordenadores que estavam na comissão, eles de fato têm que consultar suas categorias, né, buscar o feedback que talvez não ocorreu efetivamente. Tá? Então é importante, mas novamente enfatizo, melhor você às vezes ter um servidor em um determinado local do que não ter nenhum. Ok? Obrigado. Ok, obrigado, professor Joaci. Suas contribuições são sempre muito bem-vindas, mas eu preciso assim, deixar bem registrado aqui também que essa resolução, ela visa exatamente dar esse suporte, e eu nem diria só aos coordenadores de curso, não. Eu diria aos docentes da unidade, porque ela não trata só dos fluxos de processos que diz respeito ao coordenador, também de fluxo de processos que o docente, seja na sua progressão, seja numa assinatura de um projeto, de um convênio, ele tem demanda de trabalho técnico e qual o caminho que ele procura, qual o fluxo, quem é o responsável na unidade. Essa resolução, ela tem exatamente esse objetivo. Então, em hipótese alguma, eu quero assim, que a resolução tenha a impressão de que ela está negligenciando ou não identificando a sobrecarga de trabalho dos coordenadores. Pelo contrário, ela vem também com esse objetivo de atender essa reivindicação de suporte administrativo em vários temas e que nós não tínhamos encaminhamento. O que talvez nós estejamos divergindo com a sua proposição é qual o formato. O formato trazido pelo GT é esse formato que reúne em coordenações acadêmicas e não um formato em que a atribuição vai estar dentro da coordenação de cada curso. Independente do formato do modelo, o sucesso de uma ou de outra precisaria de um documento como esse. E esse sucesso dessa resolução aqui só vai estar efetivado se no momento da avaliação dessa resolução nós tivermos atendido um dos problemas que é essa falta de atendimento e de suporte às coordenações de curso, dentre outras atribuições. Então, qual é a minha expectativa? Que quando nós formos avaliar a resolução daqui a 2 anos, que o coordenador do curso não tenha a impressão de que ele tem 1 ou 2 técnicos ao seu dispor, mas que ele tenha 30 servidores, 40 servidores, com as mais variadas atribuições para dar o suporte diferente no momento diferente que ele possa necessitar. Para isso, esse documento sozinho não se esgota, isso também está muito claro que precisaremos, no âmbito das unidades agora, trabalhar o regimento das unidades, os fluxos internos. Não é o documento por si só que está respondendo a tudo isso. Existe agora essa parte interna nas unidades que precisa ser organizada, precisa estabelecer o que a resolução não está dizendo, como é que vai proceder. Precisa, além desse documento, a estrutura
de função gratificada e de cargo de pessoal para dar o suporte à criação de todas as estruturas em todas as unidades. Tem unidade que não tem nenhuma dessa, tem unidade que não tem nem coordenação, não tem, então são cenários bem diferentes, né, do âmbito da universidade, mas tenho essa expectativa que, se bem implementada a resolução, vai nos chegar numa melhor prestação de serviço à comunidade, à sociedade, que envolve não só o aluno, envolve um ao outro também, como demandante em uma eventual necessidade. Talvez um exercício que a gente já precise começar agora, professor Joaci, qual da atribuição hoje que o coordenador do curso exerce e que, na visão dos coordenadores, deveria ser um técnico administrativo e que a resolução não está prevendo. Acho que esse exercício ele já é válido a partir de agora. Então, tem alguma atribuição que não foi mapeada, que ainda vai ficar a cargo do coordenador e que, na avaliação dos coordenadores, não seria de competência do coordenador, esse trabalho não precisa, daqui a 2 anos, a gente parar para avaliar o que da competência, né, não está sendo mapeada. Mas, se nós tivermos toda a estrutura para o funcionamento dessa resolução, esse sentimento dessa sobrecarga de trabalho no coordenador do curso vai reduzir significativamente. Vai reduzir significativamente, porque muitas coisas que antes, de fato, ficava só na responsabilidade do coordenador, agora está distribuído numa estrutura administrativa que não é 1 ou 2 pessoas, é uma estrutura administrativa bem mais robusta, que a gente passa para a fase 3 agora, que é dimensionar. Como é que nós vamos dimensionar o pessoal para cada instituto, para cada unidade acadêmica? A partir da aprovação desse documento, a gente entra nessa fase 3. Talvez seja o maior desafio. Eu não sei, eu acho que chegar nesse documento aqui já foi um grande desafio, porque nós éramos muito divergentes e chegamos num documento. Se conseguirmos chegar até aqui, nós vamos conseguir dimensionar o pessoal e, com essa possibilidade de novos cargos e novas funções, termos as condições administrativas de implementar. Porque não adianta só dimensionar e a gente dizer, mas a gente não vai conseguir implementar com esse dimensionamento. Então, eu avalio que nós temos as condições de fazer o dimensionamento e de implementar, de fato, dentro do prazo que a resolução está estabelecendo, que é para ela começar a vigorar a partir de janeiro de 2026, que é o período para a contratação, para a estruturação. Tá? Temos mais um inscrito, professor Ivan, e assim encerramos nossas inscrições. Boa tarde, colegas. Professora, na verdade, eu fui contemplado em boa parte na fala do professor Valdinei, mas eu queria trazer aqui uma questão. O professor Luiz Laurindo teve um imprevisto agora, não conseguirá retornar. Então ele perguntou se eu poderia colocar alguns pontos. Eu estou tentando entender aqui, tá? Primeira questão. Então peço até ajuda para localizar aqui na minuta. Ele está com uma situação particular também mais delicada. Atribuição das coordenações de subunidade. Ele colocou aqui, formar comissões para a resolução de tarefas específicas e prolongadas. Eu acredito que isso aqui é uma sugestão de inclusão, né? Estou entendendo assim. Então, uma sugestão de inclusão, formar comissões para a resolução de tarefas específicas e prolongadas. E aí com atribuição de carga horária, né? Provavelmente. Então, eu acho que ele está se referindo aqui a comissões, por exemplo, para organizar um evento, que a gente forma comissões, né? Portaria. Não sei se a gente previu isso, não lembro. Acho que não, Cauã. A atividade digamos, formar comissões, né, estabelecer comissões, eu entendo que aí nesse caso é uma competência, né, nem chega a ser uma atribuição, uma competência no âmbito do curso ele estabelecer comissões especiais, né, então acho que nem caberia aqui no objeto dessa resolução porque as competências elas estão descritas, né, dos coordenadores de curso, no caso, no artigo 83 do Regimento Geral da UFOP, a gente faz referência aqui na resolução quais são as competências. Aí dentro dessas competências,
eu vejo que essa aí está mais para uma competência, não teria necessidade da gente... Aí tem uma outra colocar E eu acho que já atividade, está né? previsto como competência do coordenador, não sei se com essas No regimento palavras... geral, né? É, Tem uma outra situação aqui que eu acho que está no regimento geral também. Ele colocou aqui nas considerações finais o artigo dizendo que as subunidades acadêmicas especiais terão regimento e atribuições próprias. Se eu não me engano, está no regimento geral também isso, né? que inclusive precisa ser elaborada a partir dessa, que ela ficaria atrelado a essa, né, resolução que a gente não tinha, e aí a partir daí vem o regimento das subunidades. E do instituto. Aí uma outra questão aqui, eu acho que é a sugestão de supressão, tá, professora? É segurança e saúde no trabalho das atribuições da coordenação da subunidade. Eliminar na parte final do texto, pois extrapola as competências do cargo. Aí, posso... localizou? É desse artigo das subunidades acadêmicas. Não, acho que não é nesse... Não está dentro... Não é nesse artigo, é no artigo 20. Artigo 20, inciso 25. Porque a DSQV, inclusive, fez uma leitura bem cuidadosa e na consulta pública inseriu, né, o que é competência o que seria a atribuição de cada um em relação a segurança, serviço, saúde no trabalho, então diverge, né, não é o mesmo texto em relação a cada um. Aí no artigo 20... Deixa eu só localizar também aqui, por favor. Segurança e saúde no trabalho, é o último inciso, 25. Isso. É o artigo? Artigo 20. E o 21º também, provavelmente está... O 22 repete, Cauã. Que é de pós-graduação também. O de pós. Seria o de graduação e o de pós. Então, esses dois repetem. Segurança e saúde no trabalho. Comunicação de situações de risco à segurança e saúde envolvendo alunos e servidores para a direção da unidade. Não sei se estaria fora, né, da competência, me parece razoável. Planejamento e acompanhamento do atendimento do curso aos requisitos mínimos necessários para a segurança e saúde no trabalho nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Também me parece dentro das competências do coordenador de curso, especificamente essas atribuições, né? Não vejo que esteja fora das competências, não. Aí da pós-graduação é mesmo comunicação, né? Comunicação de situações de risco à segurança de saúde envolvendo alunos e servidores para a direção da unidade, né? Então, o coordenador de curso, eventualmente, um aluno passa por uma situação de risco, ele avisa. Um técnico do curso tem alguma situação, ele avisa a direção. Parece também que está na competência da subunidade. Comunicação, né? O último ponto que o professor colocou aqui, eliminar a referência a programas, que ainda aparece no texto. No regimento geral a gente tirou essa referência, né, a programas, né, de graduação, né, no caso. Eu lembro que o professor Aquino trouxe uma reunião nossa do GT, que, se eu não me engano, no estatuto ainda está citando, e no regimento geral a gente retirou a referência a programas de graduação, né. Verificar só se está fazendo referência aqui. Isso, artigo 10º, né? Artigo 10º. Os cursos ou programas de graduação e cursos ou programas de pós-graduação das subunidades acadêmicas funcionando com coordenadores, etc. A gente fez mantivemos, né, cursos ou programas de graduação e de pós-graduação pelo entendimento que existem em funcionamento, né, programas de graduação. Aí foi esse o entendimento pela manutenção à época na redação. Estou perguntando, deu para entender. Estou falando com ele aqui em tempo real. Então foram essas considerações. Aí mas eu vou... Pode falar. Eu tenho vou recomendar que o conselheiro, né, que está tomou para si as considerações, né? Também não é um porta-voz do conselheiro que está ausente na reunião, porque aí também a gente estaria tratando uma situação. Eu coloco porque eu acho que
todos conhecem aqui a postura do professor Laurindo, né? Ele está passando por uma situação delicada, acho que boa parte dos colegas aqui sabem, então ele é muito ativo e colaborativo no GT, então eu acho justo com o colega eu trazer as considerações dele no momento que ele não pôde estar, provavelmente por uma situação bem importante. Então eu acho justo, e na condição de diretor do Instituto, do qual o professor faz parte, me sinto na responsabilidade de trazer também essas demandas. Então até peço de licença para o conselho aqui para apresentá-las. Eu coloco agora algumas questões pontuais, e aí referente à minha percepção, professora, reforçando a fala do professor Aldinei, a gente demandou vários momentos, né, várias horas das nossas vidas aí nos últimos meses nessa discussão do GT. Então, é importante a gente destacar para os colegas, servidores, até mesmo alunos, nossos alunos, reforçar que foi um trabalho coletivo, um trabalho que demandou vários momentos, né, de dedicação, e que, infelizmente, nós estamos passíveis de sermos questionados sobre esse trabalho. Eu mesmo fui questionado no âmbito do meu conselho. O professor Joaci, né, colocou, a gente discutiu, formamos lá um grupo de coordenadores que fez as considerações. Então é importante a gente fazer também essa afirmação, né, da necessidade de defender o que foi colocado no âmbito do GT. É importante a gente pontuar que esse GT também ele vai reverter algumas distorções. Então, por exemplo, no âmbito do nosso instituto, a professora Aldenise citou que nós não temos coordenação técnica. Eu não sei, professora, porque nós não temos. Quando eu cheguei na UFOPA, a gente já não tinha. Então, eu não sei, na verdade, se o SED já teve em algum momento, né? Desde quando eu cheguei, 11 anos atrás, eu não encontrei esse setor no meu instituto. Então, um ponto importante também que a gente tem na nossa resolução é a revisão até dezembro de 2027. Então, quando a gente vai fazer um balanço, né, de como nós conseguimos avançar em relação a essa reestruturação, e aí a gente vai poder também discutir depois. E um ponto fundamental, o artigo 25, né, que é assegurar a existência das condições operacionais de servidores suficientes para a sua execução. Professora Adonise, eu tenho levado para o Conselho, né, uma mensagem muito positiva em relação a esse nosso futuro. Por quê? Porque nós tivemos uma reunião aqui com o representante do MEC, né, que é o responsável pela distribuição dessas vagas. E assim, eu saí dessa reunião confiante. Então eu estou passando essa confiança para o meu conselho lá. Acreditando que a gente vai fazer essa reestruturação, fazer o dimensionamento e, de fato, reforçar o funcionamento dos nossos setores, inclusive com a criação lá no ICED da coordenação técnica e, fundamentalmente, também do NAP. Então, eu estou levando essa mensagem, né, com otimismo para o Conselho, acreditando que a gente vai, né, qualificar bastante os nossos fluxos a partir desse trabalho. Então, trazer essa mensagem e agradecer pelo espaço. E eu quero agradecer muito a confiança também, porque eu sei que é difícil a gente dizer, vai, faz, acredita, né? Mas isso também traz uma responsabilidade muito grande para mim. Eu estou com essa responsabilidade, estou muito consciente da expectativa, né, que a gente está causando na comunidade como um todo, mas algumas coisas, alguns passos precisam estar em andamento, né, com outros. E dizer que esse processo aqui, na verdade, eu já vejo mais como fruto de um trabalho já iniciado, e que esses frutos a gente está colhendo, que dá mais segurança ainda de que as nossas demandas vão ser implementadas. Quando nós começamos a falar, por exemplo, na criação de curso de medicina, criação do novo campus, mas como a gente não tem professor nem para química? Vamos criar que esses cursos vão trazer coisas boas, né, para a gente. Hoje, o que o MEC tem pactuado conosco tem cumprido, né? Então, conseguimos aí vários códigos de vaga para a gente estar
com um bom concurso, que foi o outro agora. Já vamos falar, eu quero terminar a reunião, porque eu já estou aqui cheia de projetos para os diretores, para a gente falar de mais vagas, de outras coisas. E isso também é fruto de nós estarmos conseguindo executar o que a gente está prometendo que executa. Porque se a gente diz, eu vou abrir um campus e a gente abre, ganha confiança. Eu vou abrir um curso e em um ano a gente consegue abrir um curso difícil como foi o da medicina. E a gente consegue, sim, a gente ganha confiança. Então, eu avalio que também, nesse aspecto aqui, trazer o Eduardo aqui fez parte desse processo, para ele também, o Ministério da Educação está conjunto com a gente, né? E o que nós demandarmos está dentro de um planejamento estratégico institucional em que a gente vai precisar apontar os indicadores e o porquê que o nosso número é esse. Uma coisa que o MEC sempre bate é isso, você quer 100, 200, para quê? Para fazer, por quê? Da onde vem o número, né? de tanto código, de tanto cargo quanto função. E eu penso que o nosso documento, essa fase 3 do GT, é chegar nesse número, vai ser um desafio, porque não é o céu, é o limite. Né, e a gente vai ter, claro, de uma forma bem madura, traçar qual é essa carga horária, qual é esse desenho, para nós termos algo que seja, olha, para esse organograma, é esse número de pessoal que a gente precisa, de uma forma que a gente consiga justificar aquela demanda, independente do RAT da UFOPA no cenário nacional. Né? O RAT é a relação aluno-técnico, e isso aí vai exigir de nós uma boa avanço nesse GT3, né, de nós termos esse dimensionamento que é difícil encontrar. Você não consegue ter um bom dimensionamento de força de trabalho que, de fato, possa ser replicado. Difícil replicar. Você tem que construir esse dimensionamento da força de trabalho. Então, muito obrigada a todos que estão se debruçando e espero muito que a gente consiga, até janeiro, estar com tudo pronto, né, para implementar a resolução, conforme ela já está aqui traçada e desenhada. E temos, o professor Lincoln pediu a fala, só para encerrar, né, professor Lincoln, por favor. Muito obrigado, professora Denise. Primeiro, parabenizar todo o GT, todo o pessoal que organizou esse GT, professor Cauã, professora Fabriciana. É um trabalho muito difícil, né? Eu acho que nós chegamos a um resultado muito bom. Eu sempre questionava essa questão do redimensionamento. Eu acho que com isso que já foi feito, a próxima etapa vai ser uma etapa muito produtiva para a gente, pelo menos lá no IEG, né? Que é ter essa noção de qual a nossa força de trabalho necessária ali, onde que a gente pode alocar para um lado ou para o outro. Ou seja, tomar decisões baseadas em evidências, em dados. Né? Mas tem algumas coisas que eu gostaria também de deixar em nota, de algumas melhorias. Eu sei que em dezembro, acho que de 2027, né, o material até lá vai ser revisado, mas tem 2 pontos. Esse ponto que o professor Laurindo colocou, a questão do programa, porque isso não foi discutido aqui no âmbito desse conselho. Foi discutido no âmbito do regimento, né, que nós teríamos programa em termos de pós-graduação, e isso foi apresentado no regimento. Infelizmente, o nosso regimento ele não apresenta aquilo que a gente chama lá, em inglês, o design rationale, que são as razões das decisões, né? A decisão ela é apresentada ali de forma concreta. Mas, e agora, nessa resolução, uma situação aparece, né, como o professor Laurindo aponta, é a questão dos programas. Então, isso certamente no IEG, isso trará muita discussão sobre o que é, quem é o que está acontecendo, como é para a universidade, como é para o instituto se movimentar nisso daí. Mas temos aí 2027 esse horizonte aí para tentar ver o que é que acontece nessa situação. E a outra coisa que eu chamo a atenção é a criação do NAP, né? Mas não a criação do NAP em si, mas onde que o NAP ficou posicionado dentro da direção, entendeu? E eu vejo o NAP, não sei se assim, pelo que eu andei estudando, pelo que eu percorri, né, em termos da necessidade desse núcleo, eu visualizo isso muito próximo como um núcleo, um NDE, entendeu? Só que dentro da coordenação acadêmica, porque é uma atividade relacionada aos fatores acadêmicos, né? Não é diretivo,
dentro da direção, para a gente ter algum núcleo, é algum núcleo que vai apoiar a direção a dirigir o Instituto. Seria algum núcleo de contabilidade, algum núcleo de projetos, alguma coisa que pense no Instituto como um todo. A justificativa para colocar lá seria a questão da pós-graduação. Mas eu não acho isso uma justificativa muito forte. De fato, o GT decidiu isso, colocar ali. Eu respeito porque nós temos essa situação esse horizonte de 2027, mas gostaria de deixar registrado que essa é, na minha perspectiva, uma anomalia em termos da reestruturação que nós estamos implementando dentro das unidades. Uma anomalia no sentido de que o NAP, por ser um núcleo de apoio pedagógico, ele está relacionado ao lado acadêmico, não ao lado diretivo, nessa perspectiva. Tá? E que dentro da CAC ele funcionaria como se fosse um NDE, lá, um núcleo, assim Perfeito. como o núcleo NDE. Obrigado, Registrado. professor. Registrado. Só dizendo que a proposta da mesa era essa, mas eu acho que, só registrando, tá, professor Lincoln, a proposta da mesa era essa, a nossa proposição era que o NAP ficasse dentro da coordenação acadêmica, mas eu entendo que o GT deve ter evoluído num debate para melhor proposição, né, e ficou dentro da direção. São avaliações que depois a gente pode, sim, rever, né, trazer. E já parabenizar mais uma vez o GT por ter conseguido aprofundar tantos debates e trazer proposições, alterações, e foi uma construção bem coletiva, e eu acho que isso que importa também. Professor Lincoln, em relação à discussão de programa, eu já até anotei aqui, eu acho importante nós fazermos uma reunião só para tratar disso. Não vou agora puxar, porque assim, o nosso regimento geral, nós não discutimos aqui no Conselho a extinção dos programas de graduação. Me corrijam se eu estiver equivocada. A extinção dos programas, não. A subunidade, o conceito de subunidade foi discutido que era subunidade. Mas a discussão de programa ser extinto, não vai existir programa, isso aí eu não vejo que chegamos nesse nível de debate a respeito. Mas nós vamos fazer uma reunião para tratar sobre isso, lá a gente trata especificamente para a gente amadurecer melhor uma resposta em relação a esse tema. Mas, no meu entendimento, não há uma extinção clara sobre esse tema, não vejo, não é dessa forma que eu avalio que foi a decisão. Né? A decisão tratou sobre outros aspectos. E a gente traz para essa pauta, para discussão aí específica sobre esse tema, que eu acho que requer uma avaliação bem madura, institucional nossa, porque toda a nossa construção foi feita através de programas, e eu acho que, da forma como nós estamos constituídos no regimento, nós não estamos desfazendo os programas. Eu não tenho essa leitura. Exatamente, está faltando regulamentar, está faltando escrever o conceito de programa. Mas vamos lá para outro momento de conversa, a gente não vai sair daqui, a gente não precisa discutir isso agora e a gente tem outros pontos, tá? Mas só para registrar que já anotei isso aqui, a gente vai discutir isso logo, se der, até nessas reuniões que eu estou querendo nesses 2 dias. Bem, gente, podemos, então, passar para encaminhamentos. Alguém tem alguma proposta de encaminhamento, mudança de texto? Acho que a gente já discutiu, né, tudo. Se passou algo, por favor, me chame agora. Pois não, professor Joaci? Eu só queria, na verdade, só chamar a atenção à questão da nomenclatura, né, que foi adotada, que é a questão das coordenações. Eu não cheguei a discutir isso daí, mas está sendo mudado, né, agora o que nós conhecemos atualmente como gestão, né, gestão acadêmica, gestão administrativa, adotando a terminologia de gestão, de coordenação, né? Perfeito, professor. De certo modo, isso daí poderia gerar uma certa confusão com relação às coordenações de curso, porque se adota lá subunidades acadêmicas, na verdade a subunidade acadêmica é formada por coordenações de curso, né? Você pode ter o programa, que aí acaba sendo uma questão nomenclatural, como vocês estão falando da questão de programa e cursos, né? Então, a coordenação administrativa, né, ou coordenação acadêmica de graduação, isso pode sim gerar uma certa confusão em relação à coordenação do curso, que é, na verdade, de graduação. Tá? É só uma observação, se manter isso daí. O ideal seria você ter a terminologia como a gente já conhece hoje,
né, que é, por exemplo, gestão administrativa, gestão técnica ou gestão acadêmica, certo? E aí sim, ou gestão de pós-graduação. Com isso, você teria os setores, eles bem definidos, com também o paralelo das coordenações de curso. Tá? É só uma questão de observação do ponto de vista nomenclatural, mas se vai ser mantido, há de se pensar. E, professor Joaci, ocorre que só nos cede é gestão administrativa e gestão acadêmica. Em todos os outros é coordenação administrativa e coordenação técnica. A não ser que os colegas queiram fazer a nova... mas eu acho que não foi discutido esse no âmbito do GT. Esse eu já não sabia, então. Coordenação, né? A questão da adoção dos demais, né? Tá. Isso aí acabou se padronizando pelo que já é geral, né? Mas não é para confundir com coordenação de curso, mas entendo que a nomenclatura pode levar, né? Ok, então, pois não, professor Valdinei, agora sim, encerrando, né, professor Valdinei? Caminhamento. Na verdade, é só uma contribuição para deixar claro, porque como nem todos os conselheiros participaram do GT, né, em relação ao local onde ficará então abrigado o NAP, né, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico. Assim, só para dizer que a gente debateu isso fortemente lá. Inclusive, o meu entendimento também, a princípio, seria o locus seria a coordenação acadêmica, né? Eu acho que foi uma indicação do fórum também, eu não sei se a gente teve unidade nesse sentido, mas assim, nós fomos convencidos pela maioria do grupo do GT, então havia uma votação, né, professor Cauã? Havia uma votação, assim, para que a gente, quando havia essas divergências, então houve um debate, só para deixar claro, né, sobre isso. Eu acho que teve um grupo de pessoas que defenderam que o NAP, ele também terá um papel primordial no acompanhamento e avaliação das pós-graduações, porque a gente precisa disso, né? A gente tem visto que as nossas pós-graduações não têm conseguido avançar nos conceitos, né? E aí talvez esse NAP ele pudesse também fortalecer, ajudar a apoiar a pós-graduação. Então foi nesse sentido que nós acabamos nos convencendo de que ele poderia estar vinculado no gabinete, né? Vinculado à direção do Instituto, muito fortemente por conta disso, e também que talvez estivesse mais ali na direção do Instituto, a gente, como diretor, estaria tendo uma visão, um panorama sempre ali, quase que em tempo real, do que estaria acontecendo, tanto nas nossas subunidades de pós-graduação quanto de graduação. E tem uma outra coisa, rapidamente, só para aproveitar antes da votação, professor Joaci, da minha fala, eu esqueci de comentar que também a gente debateu fortemente sobre essa questão da vinculação dos técnicos administrativos em relação às coordenações de cursos. Assim, foi unânime as experiências, de que quase unânime, né? Na verdade, a grande maioria optou também, eu acho que teve um debate sobre isso, de que essa experiência das secretarias acadêmicas integradas, né, elas têm realmente funcionado bem, por conta daquilo que a reitora comentou em relação quando um sai de férias, licença capacitação, então você não tem uma única pessoa ali apoiando diretamente. E aí, nesse sentido, o grande debate também, Joaci, nesse ponto, aquilo que eu falei que eu disse na minha fala anterior, é que assim, não seria a vinculação o grande X da questão, né? Se estaria vinculada ao coordenador acadêmico, como chefe imediata, ou ao coordenador de curso. Mas o que impacta é a quantidade de servidores que vai estar prestando assistência a esses cursos. Então, isso que foi ponderado e a gente votou nesse sentido. Era isso, obrigado. Obrigada. Então, vamos preparar nosso link de votação no nosso grupo de WhatsApp, conselheiro favorável, desfavorável ou abstenção em relação à aprovação do nosso último ponto de pauta.
Já estamos em votação, mas se quiser... Tá. Pro... Bora votar, bora votar. Quando encerrar, pode colocar. Faltam 4 pessoas. A gente demora, a gente fica aguardando aí todo mundo votar. Olha, a Eliane disse que ela vai citar quem ainda não votou. Coloca o Agora foi. Pronto. Então, 42, né? Favorável 41, uma abstenção, aprovado o nosso regimento, a regulamentação da estrutura organizacional das unidades. Esse merece um aplauso aí do GT. Professora Dávia. Então, colegas, eu estou até emocionada, rindo à toa, que foi aprovado. Esse ponto de pauta era um dos mais importantes, eu acho que do ano, assim, talvez, né? De extrema importância para nós nos campi. É muito um passo à equidade que a gente tanto busca e luta há muitos anos, né? Então, desde da formação do fórum, dos diretores fora de sede. Então, é uma luta muito grande para a gente ter essa equidade. Então, os nossos coordenadores, a FG, era completamente diferente daqui da sede. Quando às vezes não tinha FG, por exemplo, FG de coordenação, o valor era muito abaixo. Muitas outras questões, coordenação técnica, sem condições de né, a gente pensar. E outras questões bem importantes. Então, é um grande avanço para a nossa universidade. Gostaria de parabenizar, né, a gestão, não sei quem teve a ideia de começar o trabalho. Eu sei que a gente sempre pensa que precisa fazer, é que nem na nossa casa. A gente tem que arrumar o guarda-roupa, mas é aquela... semana que vem. E alguém tomou a iniciativa e resolveu. Então, parabéns, né, à gestão, a quem teve o pontapé inicial. E parabenizar o grupão. E assim, né, as pessoas... foi ampla a discussão, contudo, eu acho que e colocando uma certa culpa nos diretores, né, incluindo, a gente precisa compartilhar com os nossos institutos, os nossos campos, as questões daqui. E às vezes não chega. Então, eu acho que a gente tem que melhorar essa forma de conversa. Né? Então, por exemplo, foi discutido muito, né, o que o professor Joacir colocou, mas ele não estava sabendo. Então, isso são questões que, infelizmente, eu acho que a gente ainda tem que melhorar na universidade, e eu vejo muito isso. Né? Em vários grupos que a gente tem, eu falei, como que o docente de tal setor não sabe, né? Estou falando dos grupos de docentes que eu estou, né? Por causa da minha categoria. Então, assim, são essas questões. Os estudantes também precisam conversar mais entre eles, né? Então, eu acho que assim a gente vai construindo uma universidade forte, consolidada, né? Todo mundo participando.
inclusiva, né, no processo. E falar para o professor Lincoln que lá nos campi o NAP está onde ele tinha que estar. Tá, na coordenação acadêmica, tá? Isso, eu já estava falando, se quiser vir para o nosso lado. Tá. Mas a gente achou mais lógico isso, só para colocar. Obrigada. Professor Joaci pediu a fala. Eu pedi a fala para a declaração de voto, que eu, claro, fiz toda uma série de questionamentos, e no final, claro, votei favorável. É uma forma de voto de confiança em todo o trabalho que a comissão fez, tem os seus prós, contras aí, dos quais eu pontuei, e reforço, né, exatamente essa reivindicação por parte dos docentes, isso que eu coloquei. Então, meu voto, ainda que seja favorável, ele foi pesando todas, né, os pontos que eu questionei em várias falas que eu tive aqui. Gostaria de deixar enfatizado isso. Né, sempre trabalhar em prol da universidade, mas eu acho que também tem que ter um esforço, muitas vezes, de romper certas comodidades que a gente tem dentro da universidade. Tá? Então, essas insatisfações a gente tem que trazer à tona. Obrigado. Ok, obrigada. Tem mais um ponto que vai ficar aqui no que ocorrer, mas é o consumo na reunião de fevereiro ou de março. Vocês pediram para que a Proges apresentasse um calendário de implementação das políticas que estávamos... Vocês lembram que a gente discutiu bastante, nós deixamos para maio que a Proges pudesse organizar uma estrutura e não colocamos cronograma na política, mas ficamos de trazer agora, na reunião de maio, esse cenário, né, de implementação. Em especial, o tema foi bem debatido na política de acessibilidade, mas eu acredito que também nas outras políticas, né, era essa demanda de maneira geral. Peraí, a gente está aprovando a política, como é que nós vamos garantir um plano de ação de uma efetiva implementação? Eu vou passar a palavra aqui para o professor Lamin, para apresentar alguns encaminhamentos. Bem rápido, professor Lamin, por favor. E algumas tarefas de como está, porque, lembrando, a implementação de uma política, de uma resolução como essa, requer de cada um de nós trabalho e ação. Não tem uma pessoa que vai resolver ou que vai implementar, né? E, só para finalizar também, eu quero agradecer muito o trabalho da Daniele, como é o sobrenome da Dani, lá Daniele Batista. Olha o poder transformador de uma pessoa, um servidor. A Daniele Batista, ela foi emprestada pelo ICED para dar suporte ao GT da reestruturação e ao GT da flexibilização. Qual era a nossa dificuldade, professora Dávia? Era todo esse suporte para o funcionamento dos GTs, que tivesse essa comunicação, que desse... E a Daniele, né, pôde fazer esse trabalho. Se ela está assistindo, muito obrigada aí por toda a contribuição à organização. Se você vai pegar o processo para ler, você vai ver todas as atas, todos os documentos, um processo muito bem instruído, né, o que nos dá muita segurança até de também a discutir uma resolução com todo esse impacto nesse porte. E, em nome dela, agradeço a todos os representantes que no GT, que tiraram seu tempo, que se debruçaram nas discussões, foram horas, né, de reuniões para que a gente chegue nesse documento. Então, muito obrigada a todos aí. Pois não, professor. Eu não estou entendendo essa última parte aí, se isso daí é um ponto de pauta ou é só informe? Informe, ficou como informe, okay. Tá? Era para a gente trazer no informe esse tema. Eu pedi para o Lamin deixar o informe para o final, porque a gente já estava com mais de 1 hora de informe. Né? Mas muito rápido, por favor, professor Lamin. Bom, gente, boa tarde. Então, só para a gente explicar como é que ficou, no dia 15 de maio, a equipe da Proges lançou uma chamada pública, né, que é para a implementação das políticas institucionais da UFOPA. Então, tinha um formulário, as pessoas podiam se inscrever em GTs, inclusive mais de um, até em todos, para participar e compor de como é que vai funcionar a implementação das políticas. Dentro de uma dessas políticas é a de acessibilidade, que eu trouxe especificamente como é que está ela, que foi algo pedido por esse conselho, né? E aí vale ressaltar uma questão, né? Assim,
ficou aberto, né, as inscrições até na semana passada, e 90% das inscrições foram feitas por estudantes. Então, assim, é muito expressiva a participação dos estudantes, mas a gente sentiu muita falta de participação dos servidores, docentes e técnicos, para se inscreverem para participar desses GTs, né? Então, é importante assim que a gente tenha representação de todas as categorias para a gente ter uma política que funcione para todos, né? Se a gente tiver pouca participação de determinados grupos, então no momento de implementar essas políticas, talvez a gente possa ter algumas dificuldades em permear em determinados grupos. A política, não sei se todos recordam, mas ela está dividida em 8 eixos, né? O eixo de inclusão e acessibilidade no acesso à permanência no ensino superior, inclusão e acessibilidade na infraestrutura, inclusão e acessibilidade pedagógica e curricular, inclusão e acessibilidade comunicacional e informacional, inclusão e acessibilidade no ensino, na pesquisa e na extensão, inclusão, inovação e acessibilidade, recursos humanos e financiamento da política de inclusão e acessibilidade da UFOPA, e inclusão e acessibilidade no ambiente de trabalho. Como é que a gente está trabalhando? Então, a gente tem esses nomes. Na próxima semana vamos fazer a portaria, né, para nomear esses GTs, das pessoas que vão trabalhar em cada um deles. Esses GTs vão ser convocados para a primeira reunião de alinhamento, onde vai ser apresentado o cronograma, né, apresentado quem são as pessoas que vão compor esse GT e dar início aos trabalhos de implementação. De implementação no formato do GT, né? Porque vale lembrar aqui que a gente listou já diversas ações que já estão sendo executadas ou já foram executadas nesse âmbito. E é interessante assim porque hoje quase todos os eixos a gente consegue já pontuar alguma questão. O único eixo que ainda não está pontuado assim bem definido é a inclusão e acessibilidade no ensino, na pesquisa e na extensão, porque é algo integrado, mas assim a gente tem algumas ações pontuais que a gente faz no ensino, algumas na extensão, outras na pesquisa, mas eu deixei esse item branco para a gente conseguir colocar um alinhamento que vai ser trabalhado dentro desse GT. Por exemplo, nesse eixo aqui, a gente pode lembrar de projetos de extensão, onde tem o apoio de tradução com intérprete de Libras nesses projetos de extensão. Nas atividades de sala de aula, né, a gente também tem o apoio da equipe do Núcleo de Acessibilidade. Algumas atividades de pesquisa também, o Núcleo dá esse apoio para os estudantes. E aí, se a gente for avaliar aqui por eixo, por exemplo, se a gente for falar de inclusão e acessibilidade no acesso à permanência no ensino superior, nós estamos trabalhando no sentido da avaliação biopsicossocial, né, que a DSQV contribuiu agora tem trabalhado nas perícias, né, dos estudantes que entram, também nas perícias dos servidores, agora no concurso recentemente. Então, um procedimento que vai fazer parte dessa política, né? O auxílio para pessoas com deficiência é um auxílio que já vem sendo pago desde 2024, que também é uma demanda dos estudantes com deficiência. O cadastro único tem um atendimento, né, individualizado para os estudantes com deficiência que desejam fazer a sua inscrição no cadastro único. Algumas ações de paradesporto também que são consideradas ações de permanência para os nossos estudantes. Quando a gente vai falar de inclusão e acessibilidade na infraestrutura, né, vale a gente lembrar das rotas e prédios acessíveis, né? Hoje nós estamos com um projeto de rotas acessíveis. Os nossos prédios todos estão sendo reestruturados, então os que estão sendo construídos, os novos, eles já estão sendo construídos no sentido dessa acessibilidade, né? A reserva de mesas no RU, reserva de vagas no estacionamento da UFOPA também, são coisas que entram aqui dentro desse eixo de infraestrutura. Quando a gente vai falar de inclusão e acessibilidade pedagógica curricular, né, a gente tem que lembrar dos nossos bolsistas de acessibilidade, que nós temos hoje 25 bolsistas, né, lotados em Santarém e nos outros campi para atender os nossos estudantes. Nós temos intérpretes de Libras, né, aqui em Santarém, temos 4, e temos uma que foi contratada para Alenquer. Quando a gente falar de inclusão e acessibilidade comunicacional e informacional, né, os nossos vídeos institucionais hoje todos a gente já faz a tradução em Libras, né, inserção de legendas, estamos avançando ainda mais nesse sentido. Inclusão e inovação e acessibilidade, né, a gente vai ressaltar agora, o professor Cauã falou hoje cedo na reunião do PIAP Acessibilidade, que é um grande avanço nesse sentido da inovação. E aí nesse sentido a gente teve um PIAP, né, que não era específico de acessibilidade, mas foi coordenado pelo professor Celso, que preparou materiais, né, orientações para os docentes conseguirem trabalhar com estudantes com deficiência, né, um material bem interessante, está no site da PROS também. E aí também o professor Enoch, né, por meio de um PIAP, ele está trabalhando nas confecções das placas em braille e voltou a funcionar a nossa impressora em braille, né, então a gente vê que é um grande avanço para a universidade, uma impressora que estava parada há um bom tempo, então a gente agradece aí a parceria desses professores. Quando a gente fala, né, de recursos humanos, financiamento da política de inclusão e acessibilidade da UFOPA, a gente lembra o quanto o Núcleo de Acessibilidade ele foi reestruturado e reforçado, né, para ampliar a nossa equipe. Teve uma época que tínhamos apenas um servidor no Núcleo de Acessibilidade, hoje nós já temos 4 servidores no setor administrativo, mais 4 intérpretes de Libras. Então a gente verifica que é um investimento sendo feito em recursos humanos, né, nesse Núcleo de Acessibilidade, e também um orçamento destinado anualmente, né, no PGO,
para essas ações de acessibilidade. E a inclusão e acessibilidade no ambiente de trabalho, né, a gente tem que lembrar dos cursos que são realizados via CDD. Então a equipe se debruça, né, para realizar esses cursos para os nossos servidores. E aí, mais uma vez, a gente reforça sempre que não basta apenas a gente ofertar os cursos, é preciso que a gente tenha também o comparecimento dos nossos servidores para realizar esses cursos. Então, é basicamente esse o que a gente já tem feito sobre acessibilidade, né, que está alinhado com a nossa política. Lembrando que o PIA para acessibilidade, ele vem focado certo para trabalhar alinhado com essa política e com o PDI também. E na próxima semana já devem ser portariados esses GTs para a gente começar os trabalhos. Então, quem ainda quiser participar do GT, fique à vontade aí para fazer parte. E o último agora é informe, tá? É um informe, uma despedida, né? Nosso chefe de gabinete passou num concurso público. Não. Passou para a AGU. Então, assim, a gente fica triste, né, pela universidade perder um profissional, né, com a competência do Túlio. Quem teve a oportunidade de, em algum momento, tratar qualquer tema com o Túlio sabe disso, seja na chefia de gabinete, ou seja na DCS, na CCC, nos outros setores por onde ele passou. Mas vamos pensar do ponto de vista positivo. Vai ganhar 3 vezes mais e trabalhar a metade, né? E não tem como dizer para ele que não é a melhor escolha que ele pode fazer, né, nesse trabalho que ele vai. Então, já tem, na verdade, ele já está extrapolando, né? O prazo final é dia 15 de junho, mas ele já suspendeu tudo que ele poderia suspender para tomar essa posse. E é isso. Então, até o dia 15, né? Quem sabe ainda tem. E quem vai ficar, né, lá na chefia de gabinete, a Claudiane. Ó, a próxima que vai embora, né? Não é não. Claudiane. Então, eu sei que por um tempo vocês vão ficar confundindo. Então, olha, Cleidiane está ali sentada, né? Claudiane, a nossa chefe de gabinete, que trabalhou já há algum tempo também com Túlio na CCC, está com a gente no gabinete, já aprendeu bastante nessa rotina aí de trabalho com Túlio. E tenho certeza, viu, Claudiane, que você está preparadíssima, a pessoa ideal. Não vai ser fácil substituir o Túlio, não tenho dúvida, né? Mas a universidade tem profissionais de muita qualidade, de muita excelência, e você representa muitos desses nossos profissionais. Eu sei que teremos uma boa continuidade dos trabalhos, vamos precisar nos adaptar, mas teremos. E, para nessa despedida, né, tem uma lembrancinha aqui para o Túlio. Ex-conselheiro, quando ele saiu como conselheiro, ele não recebeu aquele certificado de conselheiro, porque ele não saiu no final do mandato. E a gente fez aqui uma plaquinha, né, da Universidade Federal do Oeste do Pará, homenageia o servidor Túlio Souza Pereira pela sua dedicação, compromisso e contribuição inestimável ao fortalecimento da nossa instituição. Sua trajetória é um exemplo para todos nós. Foto. A Claudiane já pode passar o telefone dela para a gente? Olha, não estava esperando. Mas, assim, na verdade, só agradecer, deixar uma palavra de gratidão, né? Eu estava até fazendo as contas há pouco, acho que são quase, ou pouco mais de 13 anos de UFOPA. Eu entrei aqui em 2012 como aluno, me formei aqui, me graduei aqui. Não passava pela minha cabeça que ia depois trabalhar nessa instituição, né? E entrei em 6 de setembro de 2017 como servidor, então já vai aí um bom tempo também. E assim, aprendi muito aqui. Eu sempre falo que a UFOPA ela me formou não só como profissional, mas como pessoa, né? Ajudou a moldar meu caráter, meus amigos, são todos aqui da UFOPA, enfim. São pessoas que vou levar para sempre aqui, e agradecer mesmo cada um de vocês. Foi um prazer trabalhar com vocês, foi um prazer estar nesse conselho.
E é isso aí. Estamos aí. Obrigado por tudo, gente. Não, ela ainda não vai passar o telefone, ela só vai dar um oi. Oi, pessoal, boa tarde. Alguns eu já conheço pela dinâmica de trabalho na coordenação de contratos. Eu trabalhei ao lado da Cleidiane. Também trabalhei muito próximo do Vitor, assim que ele entrou aqui na universidade. Alguns professores, durante o período que eu substituí o Túlio, no início desse ano, acabei também tendo um pouco de interação ali. E vou me colocar à disposição, peço paciência de antemão, porque certamente é difícil dar continuidade ao trabalho do Túlio. Não tenho a expertise dele, mas me comprometo a fazer o meu melhor. Obrigada. É isso, meus queridos. Então, encerramos nossa reunião. Os nossos diretores de Instituto e Campus, tá bom? Nós temos uma reunião. Dá tempo de levantar, tá, Marcela? Não me olha desse jeito. Tomar uma água. Dá tempo de tomar uma água. Olha, 15h30 a gente inicia a reunião. Então, estiquem as pernas. Olha, eu não avisei vocês que seria hoje, tá? Porque estava pré-agendado para amanhã. Só que pode ser